bem-vindos ao canal Beck. Hoje quero falar um pouco sobre como a IA afetou o mercado de investimento e captação de recursos para startups. Isso é algo que tem estado na minha mente desde que o ChatGPT foi lançado, tipo no final de novembro do ano passado de 2022, quando o ciclo de captação de recursos e investimentos super empolgados em startups de IA começou. Tem sido bastante interessante ver, dado que o resto do mercado realmente enfraqueceu. Essa é uma maneira gentil de dizer isso. Na verdade, mas está completamente congelado de várias maneiras. As avaliações despencaram. Mas ainda assim, se você tem IA na descrição da sua startup, parece que ainda estamos nessa bolha. Tive uma conversa com Ellie Wheeler, a parceira da Greycroft, que analisou muitos negócios de IA, e ela disse, bem, veja, acho que em todos os lugares fora da IA houve um retrocesso completo, mas para os fundadores de IA ainda é 2021. Ainda estamos sentindo essas avaliações de bolha e os negócios parecem estar sendo fechados super rapidamente. A coisa que sempre me confundiu, no entanto, foi que as pessoas parecem estar construindo essas experiências em um tempo muito curto. Em cima de outra plataforma tecnológica, a OpenAI, e as experiências que estávamos vendo eram bem legais, muito impressionantes. Mas todo o trabalho duro parecia estar sendo feito pela OpenAI. E, de fato, o que vimos é que muitos concorrentes seguiam à medida que qualquer nova experiência de IA era construída. Então, a primeira onda foi Jasper e Copy.ai e todas as plataformas de software de IA relacionadas a cópias de marketing. Jasper cresceu muito rapidamente porque foi o primeiro a sair do portão. Mas logo depois disso, muitas startups começaram acessando a mesma API e foram capazes de criar experiências muito semelhantes. E então minha grande pergunta sempre foi, qual é o negócio com isso? Por que os investidores estão investindo dinheiro em startups que não parecem ser construídas com tecnologia defensável? E qual é a lição aqui para as startups, tanto aquelas que estão realmente construindo tecnologia focada em IA, quanto aquelas que estão começando a incluir IA em suas descrições? Referenciando isso enquanto apresentam suas empresas, eu realmente queria saber o que deveríamos aprender com isso. Então marquei uma conversa com o Yohei Nakajima, o GP, da Untapped Capital, e também o criador do Baby AGI. Essa é a startup que muitas pessoas apontam como o início do movimento de agentes autônomos. O lançamento de muitos projetos diferentes em torno de agentes autônomos. E Sara Catanzaro, a parceira na Amplify Partners, que fez muitos estudos aprofundados em IA, foi praticante de IA para a Defesa Nacional antes de se tornar investidora. Então, dois especialistas realmente profundos em IA. Conseguimos ter uma conversa, um bate-papo informal sobre como eles pensavam sobre IA, como pensavam em investir em IA e o que os fundadores deveriam fazer ao incorporar IA em suas startups. A maior lição que tirei disso é algo que Sara enfatizou, que era como, veja, há duas maneiras de pensar sobre isso. Uma é, talvez, a IA seja a tecnologia que você acha que é seu grande diferencial. Se for assim, isso significa que você está competindo com algumas das coisas disponíveis comercialmente e você precisa ser totalmente independente. Para mim, isso significa que muito poucas startups vão fazer isso. É uma jogada de tecnologia muito profunda na qual pouquíssimas equipes podem competir. Mas a outra categoria é aquela que eu acho que estamos vendo todas essas startups se apressarem para entrar. E a opinião dela sobre isso foi, veja, a IA que você vê não vai ser a vantagem defensável ou competitiva deles, mas pode ser a ponte, pode ser o acelerador em direção a essa vantagem competitiva, o que começou a fazer muito sentido para mim. Tudo fez sentido para mim. É como se você puder começar a usar as tecnologias da OpenAI para começar a criar a primeira versão de uma experiência que aproveite essa tecnologia, mostrar aos clientes uma ótima solução para um problema que eles têm e então usar os clientes iniciais que você obtém através dessa experiência para iterar em torno do produto e iterar em torno da experiência, iterar em torno das coisas que você precisa construir em torno
da tecnologia da OpenAI para ter sucesso, então você pode alcançar uma vantagem competitiva na qual os investidores estão apostando. Então, a vantagem competitiva pode ser dados dos clientes, pode ser um melhor entendimento da experiência do produto para criar a melhor solução possível disponível, pode ser branding, pode ser vendas e marketing, pode ser comunidade, mas essas são todas coisas que têm acesso a esta tecnologia de IA, está lhe dando uma vantagem para experimentar e descobrir. E isso fez muito sentido para mim. E isso significa apenas que, no final das contas, você precisa entender o problema que as pessoas estão tentando resolver. E quem é a equipe? Se você acha ou não que eles terão sucesso, então, independentemente de você ter IA na sua plataforma, é isso que os investidores vão estar observando. Como muitos de vocês, minha última startup financiada por investidores foi um negócio de SaaS. Nessa empresa, logo no início, tivemos a oportunidade de vender para uma grande empresa. Mas encontramos alguns obstáculos quando nos perguntaram se éramos certificados. SOC 2. Não apenas não éramos certificados, como também descobrimos que levaria muito tempo para nossa pequena equipe conseguir isso. Então, acabamos abandonando o negócio. Se você ainda não se deparou com uma situação em que um cliente ou investidor em potencial está perguntando se você é SOC 2, certificado IPA, GDPR ou ISO 27001, provavelmente em breve você se deparará com isso, mas ao contrário de mim, você poderia usar uma empresa chamada Vanta para ajudar. A Vanta ajuda a automatizar até 90% do trabalho de conformidade, preparando você para auditorias em semanas em vez de meses e eliminando até 85% dos custos. Além disso, a Vanta pode começar pequeno com você e escalar à medida que você cresce, ajudando a fechar negócios maiores e ganhar a confiança dos clientes. A melhor parte é, a Vanta está oferecendo aos ouvintes financiados um desconto de R$1.000 ao acessar vanta.com/funded. Isso é, vanta.com/funded para R$1.000 de desconto no seu serviço. Confira uma coisa adicional que achei relevante e ligada a essa ideia é quando Sarah disse: ela estava falando sobre si mesma. Eu nunca vi uma startup falhar porque a tecnologia não funcionou. Ela hesitou um pouco e disse: veja, talvez isso já tenha acontecido antes, mas eu nunca vi. E achei que foi uma observação e comentário realmente interessante de se fazer, especialmente para um investidor focado em tecnologia. E é apenas o reconhecimento dela de quantas outras coisas são importantes para fazer uma startup funcionar e ser defensável. A segunda coisa que achei realmente interessante foi a discussão sobre startups se apressando para entrar no mundo da IA e colocando IA em seus pitches e descrições da empresa. E o rei, por um lado, disse: veja, se você vai incorporar IA, é melhor entender por que a IA é uma parte importante da sua empresa. Por quê? Um investidor vai te perguntar. E se você apenas colocou isso lá e é um complemento superficial, vai parecer muito ruim? Você deve ser capaz de responder por que a IA foi escolhida. E outra coisa que ele disse é: em muitas empresas você deve ser capaz de responder por que não decidiu usar IA. É uma tecnologia tão importante? Mas Sarah acrescentou algo que achei muito engraçado, e ela mencionou algo que descreve como lavagem de IA, que é como apenas lavar sua startup com IA para parecer mais interessante. E ela disse: veja, é a indústria quente de hoje, é onde os investidores estão procurando investir capital, e assim, se a lavagem de IA ou adicionar IA à sua apresentação ajuda a abrir portas, ajuda a iniciar uma conversa. Ela era fã disso. Ela disse: de todas as formas, vá em frente e faça isso. Mas a partir daí, o nível para entusiasmar um investidor com o que você faz é bastante alto. E apenas perceba que a IA por si só não vai garantir esses dólares. Então esse foi um pequeno resumo. E minha educação sobre o que o mercado de investimentos está observando quando se trata de startups de IA, espero que isso tenha sido útil para você. Espero que isso lhe dê um guia sobre como você pode incorporar IA em sua empresa, bem como em sua apresentação para investidores. Obrigado, nos vemos no próximo canal de comunicação.